O filo porífera reúne as esponjas, que são os animais mais simples do reino animal, datados de 570 milhões de anos. Eles são sésseis, ou seja, vivem presos a rochas e objetos submersos. São animais aquáticos cuja organização corporal muito simples possuem poros para permitir o fluxo de água por entre o seu corpo. Daí o nome porífera, que vem de poros. Elas não apresentam nenhum tipo de órgão, nem tecidos diferenciados. Por isso, então, estão classificados dentro dos Parazoa, enquanto todos os outros animais são reunidos no grupo Eumetazoa. Lembrando que a sua não diferenciação tecidual é ocasionada pelo seu desenvolvimento embrionário ocorrer apenas até a fase da blástula. O desenvolvimento é indireto, ou seja, existem estágios larvais até o indivíduo se tornar adulto. E as larvas, no caso dos poríferos, correspondem às blástulas. Elas são divididas em 3 principais classes. E a composição das espículas, que são estruturas relacionadas com sustentação e proteção, é que vai ser um dos critérios de classificação. Existem, então, as calcárias, que possuem espículas de carbonato de cálcio, são esponjas pequenas e vivem em águas rasas. As hexatinelídeas, que são as espículas silicosas, na maioria das vezes essas espículas, elas formam uma rede que se assemelha a vidro quando seca, por isso que são conhecidas como esponjas de vidro. E as desmosponge, que possuem espículas de sílica ou com fibra de esponginas ou conjugadas as duas moléculas. E a maioria das esponjas, elas pertencem a essa classe, inclusive aquelas famosas esponjas de banho. Nesse filo, no filo Quinidária, a presença de nematocistos é a apomorfia, ou seja, a característica derivada mais evidente no filo. Os nematocistos são estruturas complexas preenchidas por um líquido urticante dentro de células denominadas quinidócitos, por isso o nome quinidária vindo do grego quinida. Relembrando sobre o desenvolvimento embrionário, que a blástula leva na maioria dos animais à formação da gástrula. E nessa fase ocorre a formação dos folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma, sendo chamados então de triblásticos. Porém, os quinidários, eles formam somente 2 folhetos germinativos, o ectoderma e o endoderma, sendo por isso chamados de diblásticos. A simetria deles é radial, às vezes modificada em bi ou tetraradial, e a estrutura adulta está organizada como uma gástrula com 2 camadas, a ectoderme e a endoderme. Aqui a ectoderme em rosa, a endoderme em azul, com uma cavidade gastrovascular que se abre numa boca, independente das 2 formas morfológicas que existem, que são as pólipos e as medusas. Os pólipos, eles têm a boca voltada para cima, e muitos deles têm pouca mobilidade ou quase nenhuma mobilidade. Já as medusas têm a boca voltada para baixo, os tentáculos também, e são formas livre nadantes ou flutuantes. A classe do filo Quinidária, elas são organizadas em partes pelos tipos morfológicos dos animais na fase adulta, sendo distribuídos as formas medusoides em cubozoa e sifozoa, representados pelas águas vivas, e os hidrozoas, que são pólipos e medusas, representados pelas caravelas, hidras e corais, e a classe Anthozoa, que são exclusivamente formados por pólipos, representados pelas anêmonas do mar e os corais pétreos. O filo dos plateumintos compreende os animais que são triblásticos,
que o mesoderma preenche todo o espaço entre ectoderme e endoderme, resultando em animais de corpo maciço, achatados dorsoventralmente. Não há outra cavidade no corpo além da cavidade digestória, sendo por isso considerados acelomados. Esse filo ele reúne os animais que vivem em água doce ou salgada, em ambientes de terra firme e úmidas, no caso das planárias, da classe tubelária, ou parasitando outros animais, assim como as tênias da classe cestoda e os equistossomos da classe trematoda, que possuem ganchos e ventosas para fixação no seu hospedeiro. O celoma verdadeiro, ele aparece a partir dos representantes do filo molusca, sendo, portanto, chamados de celomados. Esse filo, ele reúne animais de corpo mole, em geral revestido por uma concha calcária rígida ou endoesqueleto, no caso aqui dos cefalópodes. Os representantes desse grupo vivem em água doce ou salgada, em mais diversos ambientes de terra firme. E os representantes mais conhecidos são os caramujos ou lesmas, na classe dos gastrópodes, os mexilhões, na classe dos bivalves, e os moluscos e os polvos e as lulas, na classe dos cefalópodes. Os gastrópodes, eles possuem uma concha única, que ela pode ser enrolada ou não em espiral. Os bivalves, eles são filtradores e por isso perderam a rádula, que é uma espécie de língua que auxilia a raspagem de substratos na alimentação. E os cefalópodes possuem cabeça e pés bem desenvolvidos em tentáculos e possuem hábito predador bem desenvolvidos. O filo dos Annelida ou Annelídeos reúne os animais que são triblásticos, celomados, de corpo cilíndrico e dividido em segmentos transversais, ou seja, eles são metamerizados. Essa metameria ocorre internamente e geralmente ela é visualizada externamente também. A classificação dos anelídeos baseia-se principalmente na quantidade de cerdas que cada um dos organismos possui. Eles podem ser classificados em oligoquetas, hirundíneas e poliquetas. Os representantes mais comuns dos oligoquetas são as minhocas, que possuem cerdas, sendo percebidas somente apenas no toque. Aqui no exemplo da figura. Os poliquetas, eles possuem segmentos que apresentam expansões laterais, chamadas de parapódios, que são nesses parapódios onde vão se fixar as cerdas. Eles são, na sua maioria, organismos marinhos. Já os hirundíneos, que são representados pelas sanguessugas, eles perderam essas cerdas e houve no seu corpo a fusão dos compartimentos celômicos, além de possuírem uma ventosa posterior. O filo dos nematódeos reúne grande variedade de animais triblásticos, pseudocelomados, de corpo cilíndrico e afilado nas duas pontas. Nesse filo, o mesoderma ele cresce aderido ao ectoderma, deixando um espaço entre si e o endoderma. Esse espaço ele é chamado de pseudoceloma e é preenchido por um líquido, e ali é onde são alojados os órgãos dos animais, desses animais. Além disso, os animais desse filo possuem exoesqueleto de colágeno e realizam a muda, por isso estão classificados no grupo dos Equidizoa. Os representantes desses filos, eles vivem em todo tipo de ambiente. Os da classe dos Adenophoria são em sua maioria de vida livre, mas corresponde a apenas 1% dos representantes do filo. A classe dos Cercenteias
São parasitas de animais e de plantas, sendo mais conhecidos as lombrigas, os ancilóstomos, as filárias, causadores de doenças em humanos. O filoartrópoda reúne uma grande diversidade de organismos triblásticos com corpo metamerizado que podem se unir formando tagmas. Uma característica única desse grupo é a presença de corpo protegido por exoesqueleto de quitina e a presença de apêndices que são articulados. Seus representantes estão divididos em 5 subfilos: os crustáceos, os hexápodas, os queliceriformes, os miriápodas e o trilobitomorfas, já extintos. Os crustáceos, em sua maioria, são aquáticos, representados pelos camarões, lagosta, caranguejo. Os insetos são os hexápodas, são os animais de terra firme que possuem asas em pelo menos algum período do seu ciclo de vida e constituem a maioria das espécies conhecidas de seres vivos. Os miriápodas, como os piolhos de cobra, que são diplópodes, as centopeias, que são quilópodes, e os quelicerados, ou os queliceriformes, representados pelas aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros, e são tipicamente de terra firme. Possuem estrutura desenvolvida para a manipulação do alimento, que é chamado de quelíceras, fato que deu o nome ao grupo, dos animais quelicerados, ao contrário dos insetos, crustáceos e miriápodes, que possuem mandíbula. O filo dos equinodermatas reúne animais exclusivamente marinhos, considerados como os mais evolutivamente próximos dos cordados, por serem deuterostomados, ou seja, o ânus é originado a partir do blastóporo, primeiramente. São animais triblásticos que possuem simetria pentarradial secundária, como característica única do filo. Possuem um endoesqueleto constituído por placas calcárias, que juntamente com o sistema hidrovascular, o sistema ambulacrário, vai diferenciar a morfologia do animal e sua forma de locomoção, sendo assim dividido esse filo em 5 classes. Seus representantes mais conhecidos estão na classe asteroidea, que são as estrelas do mar. Os ouriços do mar e as bolachas do mar perfazem a classe dos equinoidea. Os pepinos, que possuem um alongamento do eixo oral-aboral e redução dos ossículos, eles compõem a classe dos holoturoideias. Os lírios do mar, com seus braços cobertos por sulcos ambulacrais para alimentação, são os principais representantes da classe crinoideia, e os ofiuros, com sua grande articulação em seus braços, compõem a classe ofiuroideia. O filo cordado reúne alguns animais invertebrados aquáticos, como as assídeas e os anfioxos, e todos os animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E é um grupo bem diversificado, que reúne animais com tamanhos e formas corporais variados, adaptados aos mais diversos tipos de ambiente. Todos esses representantes eles são triblásticos, deuterostômios, metamerizados, com simetria bilateral. Porém, o nome do filo é derivado da presença na vida embrionária de um cordão nervoso dorsal semirrígido, que é a notocorda, de um tubo nervoso dorsal na vida embrionária, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Aqui a gente evidencia o cordão nervoso dorsal, a cauda pós-anal, as fendas faríngeas e aqui a notocorda. Vou deixar aqui para vocês esse exemplo de árvore filogenética simplificada que pode ser utilizado no ensino de ciências e contextualiza bastante com os personagens que são conhecidos por muitas crianças. É isso aí, pessoal.
Muita energia positiva, bons estudos a todos.